Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para mais uma reflexão astrológica dessa semana, que vai do dia 17 ao dia 23 de abril. É uma semana interessantíssima porque nós vamos ter o ingresso do Sol no signo de Touro e também vamos entrar aqui numa fase minguante, né? O último ciclo da Lua. No dia 30 haverá um eclipse, mas ele não terá visibilidade aqui no Brasil, mas aí a gente vai falar lá na semana que vem, tá bom? É o início de uma nova lunação. Então, essa semana ela tem bastante movimento em todos os dias. Vocês vão perceber que não há nenhum dia com a Lua fora de curso, todos os dias com uma dinâmica, né, mais ou menos de 3 movimentos. E, pessoal, só esclarecendo, no vídeo passado alguém pediu para resumir, né, cada um dos dias. Eu não acho legal, porque assim, a dinâmica dos aspectos ela vai alterando o ritmo do dia. Então, o ideal é que a gente passe aspecto por aspecto, porque isso vai servir, inclusive, do entendimento do ritmo, né, do clima, no sentido eletivo. Se você estiver pensando em escolher um momento adequado para realizar alguma coisa, então é necessário que você entenda como esse ritmo vai fluindo ao longo das horas. Por isso que eu não resumo. Eu sei que alguns astrólogos fazem um resumão do dia, né? Se tá mais animado, menos animado, mas eu acho que seguindo o fluxo natural eu acabo servindo mais vocês com informações mais precisas, tá bom? Pessoal, eu vou voltar a gravar os episódios do podcast das histórias astrológicas, então eu gostaria de pedir aí algumas sugestões de temas. Vou lembrá-los que esse trabalho do podcast, de histórias astrológicas especificamente, ele tem por objetivo refletir sobre acontecimentos da história antiga ou contemporânea, né? Principalmente gostaria de abordar alguns temas da nossa história brasileira, que é a história nacional, né? E depois fazer uma avaliação dos mapas, né, daqueles momentos ou daquelas personagens, para a gente observar quais são os pontos das cartas que se referem aos acontecimentos propriamente, tá? Então, se vocês tiverem sugestões de temas, né, de acontecimentos da nossa história, pode ser do momento atual, de década passada, né? Gente, de qualquer área, não precisa ser política, não precisa ser só artística. Vocês que estão acompanhando viram lá no meu site que tem um episódio do podcast que eu tratei da história de ufologia, né? Do caso do ET de Varginha, que tem horário definido. Foi bem legal porque as informações elas conciliam bem com a carta. Falei de vários eventos ali, né? Da nossa história. E então fiquem à vontade aí em sugerir temas, tá bom? E bom, continuo com o recadinho dos cursos, né, pessoal? Eu ando sempre aí criando alguns cursos novos de astrologia. Esse tema é muito vasto, a gente nunca para de estudar. Estou preparando o curso de astrologia mundial, mas enquanto ele não ficar pronto, eu recomendo a vocês aí os cursos que já tem lá na plataforma, tá? O Astrologia Clássica Natal 1 e o 2 com as técnicas de previsões, astrologia horária, astrologia e saúde, astrologia carreira e vocação e astrologia para uma leitura de um mapa para uma criança, né? Ou para os pais, na verdade, não é para criança, não é para os pais, mas levando em consideração o mundo infantil, tá? Não tem uma abordagem psicológica, mas é para entendimento de fluxo, de características da criança, das fases de vida também, né? Eu não vou muito por esse lado subjetivo. E então vamos aqui a essa semana, gente, né? Ela tá bem interessante, muito interessante. Vamos lá. Então nós vamos falar dessa semana do dia 17 ao dia 23. Então aqui no dia 23 a gente vai ter a fase minguante, né, acontecendo. O dia 17, pessoal, ele vem com clima calmo, né? Na verdade, uma boa parte do dia, né? Pegando o dia desde que nasce até o início da noite ali, né? Meados da noite, não teremos novos aspectos. O primeiro é a oposição da Lua com Mercúrio, mas é só às 19h43, né? Esse aspecto, ele mantém um ritmo tranquilo, calmo, né? Bem voltado para, se você estiver estudando, por exemplo, ou se não for estudos baseados em realizar atividades de leitura tal, até assistir vídeos, aulas, assim, é interessante, né? Como tanto o Mercúrio é um planeta que tem esse tema ligado a um aprendizado, né, a informação de forma geral, como a Lua aqui que está em Escorpião debilitada, ela acaba observando aqui o seu ponto de exaltação. Para o clima, constância, né, aquela linearidade é bastante interessante, também para aprofundamento. Então, se você estiver estudando, é legal para os temas que exijam um pouco mais de complexidade, um olhar um pouco mais profundo, tal. É muito bom para investigação, buscar, né, informações.
bem interessante. Ele só não é muito hábil para uma comunicação no sentido da conversa mesmo, né? Porque tanto o signo de escorpião como o signo de touro, eles têm uma natureza fria, e a frieza ela não é muito dinâmica, empolgante, assim, para as trocas de maneira geral, ela é mais reflexiva, né? Ela tem uma tendência mais introspectiva, por isso que o aspecto favorece a construção de uma compreensão mais profunda, né? Uma concentração, tá bom? Para temas comerciais, não é das melhores características, mas, por exemplo, se você estiver numa fase de comparar preço ou informações sobre produtos ou serviços, pode ser interessante para fazer uma pesquisa, né? Nesse sentido aqui é bem interessante, tá bom? E aí, pessoal, o próximo é logo em seguida, às 19h50. Agora a Lua vai aplicar um trígono 120 graus a Vênus em Peixes, né? Bom, esse já não tem uma característica tão poderosa no sentido da felicidade e harmonia, mas principalmente porque assim a Vênus está exaltada aqui para um sentido de entrega, né, de sensibilidade grande em várias áreas mais subjetivas. Mas tanto a Lua já está em debilidade aqui no signo de Escorpião, como nesse aspecto ela expõe Vênus também aqui ao ponto do detrimento, do exílio, né? Então isso acaba fechando o clima para dentro. Na verdade, ele não é mal-humorado, nem a Lua nem Vênus tem esse tema, mas ele é complexo e acaba aprofundando um pouco mais no sentido de preocupação, especialmente se houver já uma preocupação estabelecida. Ele acaba perdendo um pouco mais da linearidade e prejudica um pouco nesse sentido. Então, eles vão acontecer quase simultaneamente, né, esses dois aspectos, o que vai pedir uma atenção quando vocês estiverem lidando com as trocas de pessoa para pessoa. Para estudos é bem legal porque ele cria um campo muito profundo, como eu falei para vocês, para os assuntos que envolvam uma permeabilidade, uma necessidade de tema mais subjetivo, criatividade, análise mais nesse sentido, pode ser interessante, né? Ele só não é muito interessante, como eu falei para vocês, de troca de um para um, e para um sentido amoroso, afetivo, ele também não tem uma tendência muito leve, tá bom? Evitem ir para um campo de complexidade nesses assuntos que envolvam laços, por exemplo, laços emocionais, tal, pode ser um pouco mais difícil para levar de uma forma suave. O próximo movimento, então, é às 22h09, agora entre Mercúrio e Vênus. Esse é um aspecto de 60 graus. Bom, nós temos Vênus bem forte. No ponto onde o Mercúrio está, ela tem o seu domicílio noturno. Só que, ao contrário, o Mercúrio aqui em Peixes tem exílio e queda, né? E, bom, ele acaba perdendo um pouquinho desse senso mais objetivo, mais linear para os assuntos de Mercúrio. Pode ser mais interessante para os temas mais subjetivos e tal, mas Vênus aqui enxergando o seu domicílio é bem interessante para atendimento de desejos, prazeres, compras, aquisições de coisas que nos atendam nesse sentido, tá? Então é um aspecto leve também, 60 graus não é nada impactante, mas temos um tema no dia 17, no domingo, que tem uma apresentação calma, né? Depois do dia 18, pessoal, ele inicia com um aspecto um pouco tenso, né? Na verdade, é bem no meio do dia, uma quadratura a 90 graus entre a Lua e Saturno. O que pega mais pesado é que a Lua está aqui no ponto da queda, quadratura de signos fixos, em termos de ritmo e pé, um pouco cria empecilhos, cria um clima de empecilhos, mas na verdade o humor geral, ele também não é leve, né? Então evitem lidar também com assuntos muito difíceis durante esse período, porque conseguir levar a coisa no sentido mais simples, né, mais descomplicado é um pouco mais difícil. Ele tem uma tendência um pouco dura e argumentativa, tá? Para temas que já são difíceis, podem ficar mais difíceis ainda, certo? Evitem, o clima fecha um pouquinho, né? Depois, no meio da tarde, 15h36, começa a melhorar mais o quadro, né? Na verdade, depois que a Lua passa dessa quadratura exata e começa a se afastar de Saturno, ela vai aliviando um pouco mais desse clima mais pesadão, né? Esse próximo movimento é 120 graus com Júpiter, gente. Júpiter está em Peixes. É tão profundo esse aspecto, ele incentiva muito a percepção, além do plano racional, né? Se você lida com os assuntos mais subjetivos, de pesquisas mais subjetivas, do ocultismo, do esoterismo, das terapias,
pode ser muito interessante para a percepção, porque ela vai a fundo mesmo, né? Ou mesmo em um nível da vida prática, né? Essa característica, ela torna o clima um pouco mais perceptível, assim, em um nível geral. Como Júpiter também é um planeta vinculado ao sentido de pacificação, aquela coisa mais humanitária, então esse encontro ele pode criar um campo mais favorável. A Lua em Escorpião não é muito leve, né? Não é nada leve, mas o Júpiter em Peixe sim. Então, como é o planeta mais, né, o astro mais leve que se aproxima e vai se modelando de acordo com a característica do mais pesado, então essa Lua em Escorpião ela vai caindo para um clima um pouco mais absorvente e um pouco mais acolhedor também, tá bom, gente? Então, esse aspecto ele já cria um clima um pouco mais fácil. E depois, às 23h16, a Lua ingressa aqui no signo de Sagitário, então ela está disposta por esse Júpiter. A partir do meio da tarde, então nós temos uma tendência forte de Júpiter, que cria um campo um pouco mais pacificador, né? Ele não é tão empolgante, porque o Peixes é frio e úmido, mas ele é bastante acolhedor, tá? Então, esse clima todo aqui da segunda melhora bem aqui depois da tarde, né? O dia 19, né, tem às 4h29 na madrugada, um aspecto de 90 graus entre a Lua e Marte, né? E o Marte já está aqui no signo de Peixes, ingressou na semana passada. Essa quadratura, ela incentiva muito o risco e a ação. Então, pessoal, o ideal é que nas tomadas de iniciativa em qualquer assunto, você já tenha planos, né? Porque como ela instiga o movimento, né? Ela vai criando um campo para se movimentar. Como a natureza de peixes é muito instável, né? Ele é mutável, é da água. O ideal seria que você já chegue nesse momento sabendo onde precisa chegar, qual é o objetivo que você necessita atingir. Se não, o que acontece? Isso vai te deixar meio perdido. Um clima assim, né? Essa sensação de tenho que fazer alguma coisa, mas não sei exatamente o que, fica pairando no ar. Então, notem que a própria natureza da quadratura já é desafiadora e ela envolve os signos mutáveis com planeta que representa ação, atitude e tal. Então, ação, atitude, conquista, disputa, característica mais competitiva, ela não está nem um pouco linear. Então, isso aqui merece bastante atenção, principalmente se as iniciativas representarem assuntos importantes, não tem linearidade nenhuma aqui, tá? Ela se dissolve bem. Depois, gente, o próximo movimento no dia 19, às 23h24, quase na virada do dia, que é o ingresso do Sol no signo de Touro. Bom, ele deixa aqui a sua exaltação em Áries e entra em Touro. Os primeiros graus de Touro não tem dignidade essencial nenhuma para o Sol e ele fica peregrino. E como o Sol é uma expressão de sucesso no nível mundial dos governantes, por exemplo, das pessoas de destaque, então percebam que até o momento em que ele ingressa em Touro, ele ingressa na casa 5, que isso pode envolver as personalidades do mundo do entretenimento, artistas ou do esporte também, né, esportistas e tal. E acaba indo para um campo menos favorável por questão do Sol estar peregrino, né? Então, esses sistemas eles ficam um pouco mais ativos nesses primeiros dias aqui do ingresso do Sol no signo de Touro, né? Lembrando que o Sol se movimenta 59 minutos, né, de arco, então dá quase 1 grau, né? 59 minutos e 8 segundos, né? Chega quase a 1 grau por dia. Então, esses primeiros dias aqui ele tem uma tendência um pouco mais dura, né? Um pouco mais difícil. Bom, e aí o dia 20, pessoal, ele vem na madrugada a 1h33 com essa lua sagitariana aplicando um aspecto de 90 graus a Vênus no signo de Peixes, ambos aqui dispostos por Júpiter, né? Então Júpiter no comando novamente. Mais uma lua sagitariana, ela tem essa tendência mais empolgante do elemento fogo do calor, né? Instiga bastante o ritmo, a inspiração, ele fica bem agitado o ritmo, né? E uma tendência à experimentação fica bastante ativa, só que a natureza do aspecto é desafiadora e isso necessita um olhar um pouco mais atento para que a gente não se movimente ao longo do dia só para o que nos agrada, o que nos dá prazer e tal. Vocês vão sentindo muito esse clima de quero só fazer o que é legal, né? Ele acaba atrapalhando um pouco o sentido da produtividade exatamente porque ele tem uma tendência mais efervescente para os desejos, né? Para as coisas boas da vida, tal.
Mas como vai acontecer muito na madrugada, a gente não vai sentir tão fortemente essa característica. O próximo movimento, ele vai ser às 14h18, bem ali no meio da tarde. Esse é um aspecto leve de 60 graus entre a Lua e Saturno. Já envolve os dois astros em signos quentes e aí ele cria uma característica mais ativa, mais movimentada, e o Saturno em Aquário ele tem uma tendência muito mental, né? Como o Aquário é um signo fixo, ele cria uma dureza, né? Então, esses 60 graus da Lua em Sagitário pode amenizar um pouco o clima, mas ele não tem uma tendência afetiva, nem acolhedora, e nem maleável, nem flexível, tá? Bom, o aspecto é leve, a gente não vai sentir um impacto tão pesado. Depois é às 17h56, uma quadratura 90 graus entre a Lua e Júpiter, né, gente? Então, aí, como o Júpiter está no seu domicílio noturno e a Lua está no domicílio diurno de Júpiter, ele, nesse aspecto de quadratura, instiga bastante o sentido de justiça, a necessidade de se fazer justiça, ou, ao contrário, a sensação de injustiça também nos temas globais. Ele vai acontecer com a Lua aqui na casa 2 e Júpiter na casa 5. A casa 5 é o ambiente das crianças, né? Então isso pode trazer bastante essa sensação de injustiça mesmo, né? E uma vontade de fazer justiça, de ir para um sentido um pouco mais correto. Na verdade, a gente já vem desde o meio da tarde com essa necessidade, né? Esse aspecto de 60 com a Lua em Sagitário e Saturno em Aquário busca muito esse lado do correto, né? Fazer as coisas corretamente. E quando for aqui, então, no final da tarde, isso fica bem evidente no encontro com essas duas possibilidades aqui, né? Da Lua em Sagitário e Júpiter em Peixes, tá? Para o sentido eletivo, ele não é muito adequado para os assuntos que envolvam o ambiente da justiça de uma forma geral, né? Mas também todos os temas de Júpiter, a filosofia, a religião, a espiritualidade, as viagens, por exemplo, acabam indo um pouco para esse campo prejudicial aqui, né? Na verdade, ele não é propriamente tenso, porque como há uma recepção para Júpiter a um ponto do seu domicílio diurno, né? Ameniza um pouco a natureza adversa da quadratura, mas está ali com o tema da justiça super forte, né? E o dia 21, pessoal, ele vem à meia-noite e 52 na virada com o ingresso da Lua no signo de Capricórnio. Vai acontecer aqui na casa 12, que é uma casa de dores, de perdas, de pobreza, de aflições e tal, não é uma casa nem um pouco satisfatória. Mas como a Lua está em Capricórnio, que é um signo seco, aqui é o ponto do seu detrimento, do exílio, ela vai criando um campo de solidez e de praticidade, menos envolvente e menos empolgante também, do tipo, se tem que fazer, faz, né? Do tipo, vamos cumprir com o que é necessário realizar, né? Mas vai acontecer na madrugada, talvez a gente não perceba muito isso. O ritmo ele é bem constante. Quando for às 12h43, que é na madrugada ainda também, a Lua aplica 120 graus ao Sol, o que seria muito interessante no horário útil do dia, por exemplo, para investimentos, né? Porque esse momento aqui acaba amenizando bastante a debilidade da Lua em Capricórnio, porque ela tem exaltação aqui onde o Sol está. E seria uma tendência abundante, medianamente sim, né? Não é super abundante, mas acaba criando um pouco mais de facilidade para os assuntos que envolvam abundância, os investimentos, né? De uma maneira geral. O Sol expressa sucesso, então isso também facilitaria bastante sucesso. Bom, se você tiver acordado aí às 2h43 da madrugada do dia 21, pode aproveitar essa característica para algo construtivo, né? Tem uma tendência da Terra, né? E a Terra ela tem esse valor bem da construção. Agora, no início da manhã, né? Bem da manhã, às 8h53, essa Lua capricorniana aplica 60 graus a Marte aqui no signo de Peixes. Esse é empolgante aqui para Marte, porque o Marte aqui tem exaltação. Não acelera o ritmo nem um pouco, né? Não vai criar um clima empolgado, veloz, mas ele é altamente produtivo, porque
esse aspecto ele acaba trazendo a visão de Marte aqui na sua exaltação, que é seca, o que é bastante adequado para a produtividade. Então, assim, se vocês tiverem que realizar atividades que exijam protocolos, procedimentos específicos, vão sentir bem esse clima muito produtivo. E as atividades que exijam mesmo esforço, né, de maneira geral também. As iniciativas, elas não ficam assim tão empolgantes, né, porque tanto a natureza de Peixes como de Capricórnio é fria, né? E aí você não tem um campo tão empolgante para as iniciativas, principalmente que envolvam alto risco ou uma experimentação muito inusitada, né? Muito fora do habitual. Mas pode ser produtivo, né? Como eu falei para vocês, ou para até manter a iniciativa em algo mais voltado para a construção, algo mais sólido, né? Não incentiva o risco de forma alguma, tá bom? Bom, o dia 22, sexta-feira, vem com o primeiro movimento às 7h42, um aspecto de 60 graus entre a Lua e Vênus. A Lua se mantém ainda aqui em Capricórnio e Vênus exaltada. Esse não tem uma recepção muito forte, ainda tem pelos regentes do elemento, né, a água e da terra, triplicidades de água e terra, e fica uma característica mediana para investimentos, mas principalmente para os de médio e longo prazo, nada de alto risco, pensando em investimentos em assuntos bancários, né? Mas se você estiver também pensando em investir o dinheiro em alguma coisa, comprar, adquirir alguma coisa também, é mais adequado às compras de objetos, questões, né, que tenham um valor mais agregado no médio e no longo prazo, tá bom? Nível afetivo, ela não empolga tanto, embora a Vênus esteja exaltada, mantém também o clima mediano aí das trocas, né? Não é empolgante nem um pouco, tá, gente? Agora, 12h13, no meio do dia, a Lua vai aplicar um aspecto de trígono agora a Mercúrio. Então, como Mercúrio está no ponto de exaltação da Lua, né? Esse vai já melhorando um pouco mais o sentido comercial, facilitando um pouco mais para o campo dos investimentos também. Ele é adequado para assuntos de estudos que precisam de concentração, né? Um lado um pouco mais racional, não é muito subjetivo. Então, exatas, por exemplo, ou mesmo em termos de humanas, se você estiver elaborando um trabalho que tem que cumprir com normas, né? Que nem normas da BNT, por exemplo, né? Pode ser bem interessante, né? Ele é bem produtivo nesse sentido, tá? O próximo movimento, às 20h58, ele envolve a Lua e Júpiter e ele acaba expondo Júpiter ao ponto de queda. Esse merece uma atenção a tudo que representa um alto risco. Não é adequado, gente, porque como Júpiter, que é esse planeta representativo da abundância, da paz, das grandes coisas boas, né, o grande benéfico, exposto a um ponto da queda, ele perde bastante disso. Então, evitem o risco, tá? Evitem tocar em assuntos que envolvam temas jurídicos, por exemplo. Esse sentido de pacificação ele não fica tão harmonioso. Tenham atenção em relação a esses temas, tá? Sábado, dia 23, vem com a Lua ingressando em Aquário, no meio da madrugada, 13h17, de novo ela ingressa bem aqui na casa 12, né? Um signo de Aquário. Não é um ponto muito forte para a Lua, principalmente aqui nesses primeiros graus. Cai num campo bem mental, eloquente, às vezes um pouco duro, da expressão de maneira geral, do clima geral, ele não é muito suave, né? Mas como o Aquário é um signo do ar, cria um campo da transmissão até, né? Mesmo que não seja tão flexível. E aí depois o próximo aspecto é às 8h56 da manhã, que aí é quando nós vamos ter a fase minguante, né? A quadratura entre Sol e Lua. Bom, esse aqui, ele é bom para a Lua, mas ruim para o Sol, né? Lua enxergando a exaltação e o Sol enxergando aqui o detrimento dele, né? Então, no sentido de sucesso, já não é tão adequado esse momento, né? Se o que você estiver buscando realizar dependa de se obter um sucesso em termos de visibilidade, de status, coisa assim, escolha outro momento, ele não é muito bom. Mas como a Lua está enxergando a sua exaltação, que é bem tranquila, né? Linear, bem aquele um passo de cada vez, pode ser mais produtivo manter a rotina, tá bom? Então evitem altos riscos durante esse momento aqui da manhã, ou se você estiver lidando mesmo com esses assuntos que dependam muito de visual, de imagem, por exemplo, né? Como essa expressão do Sol tem muito a ver com a ideia do sucesso, ela não está num campo exatamente favorável, certo, gente?
O ritmo é lento, né? É uma quadratura dos signos fixos envolvendo os luminares, mas pode até ser interessante para no sentido de investimentos ou compras, de novo, mais de reserva, de médio e longo prazo, nada que represente muito risco, ok? E é isso, pessoal. Essa semana, então, como vocês perceberam, tem aspectos todos os dias, né? Como eu falei para vocês, não é uma semana tão suave, mas a gente tem alguns momentos bem interessantes. Perceba então que agora que o Sol ingressou no signo de Touro, a tendência aos assuntos começarem a se desenrolar de uma maneira um pouco mais lenta, né? Nós tivemos também Marte ingressando em Peixes na semana passada, e Peixes é um signo frio, então a gente sai um pouco da agitação ariana, né? Cai num campo um pouco mais com essa questão aqui da frieza, né? Que tem a representação de um ritmo mais lento, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos também, tá? Deixa um abraço forte para vocês, até a próxima, até mais.